Bem-vindos ao Viver Sustentável. Diariamente somos informados pela mídia ou sofremos na própria pele as consequências das mudanças climáticas e de alterações ambientais motivadas pela ação predatória do homem sobre a natureza. A última conferência da ONU, Organização das Nações Unidas, realizada em Paris em dezembro de 2015, conseguiu a adesão de 180 países para um programa de enfrentamento ao aquecimento global. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Quais os principais problemas ambientais que atualmente estamos enfrentando e quais suas consequências para o futuro da humanidade e das demais espécies vegetais e animais do nosso planeta? Olá, Iriá. Você colocou muito bem a questão. As próximas décadas serão decisivas para o futuro da vida no nosso planeta. Quando a ONU se reuniu pela primeira vez para discutir problemas ambientais, em 1972, em Estocolmo, na Suécia, os principais problemas levantados eram extinção de espécies animais, vegetais e de corais, erosão de solos agricultáveis, queda da produção pesqueira, escassez de água e diminuição de áreas de floresta. De lá para cá, os problemas continuaram os mesmos e foram ainda agravados por um novo problema: aquecimento global. A atmosfera e os oceanos estão sobrecarregados, mais do que carregados, sobrecarregados de CO2, gás carbônico, dióxido de carbono, que é um dos gases do efeito estufa, fazendo com que na superfície da Terra, na superfície dos oceanos, na agricultura e na atmosfera, a temperatura fique cada vez mais quente. Em princípio, o efeito estufa é benéfico, pois em condições normais consegue manter a temperatura média da Terra em torno de 15 graus centígrados, e isso é fundamental para a manutenção do equilíbrio climático e da vida no planeta. Sem esse fenômeno, o planeta ficaria congelado. Ocorre que atualmente existe CO2 em excesso na atmosfera. Isso retém os raios solares, aquece a temperatura e faz com que a temperatura média na superfície da Terra suba mais do que 1 grau centígrado até o momento. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e as atividades industriais aumentaram as concentrações atmosféricas de CO2, que eram, 200 anos atrás, 280 partes por milhão, ppm, e hoje atingem mais de 400 partes por milhão. É um aumento sem precedentes, tanto em escala quanto em velocidade. Hoje, as previsões de futuro climático do planeta são sombrias. Mesmo que haja uma redução das emissões de gases do efeito estufa, a concentração desses gases de dióxido de carbono e CO2 na atmosfera é tamanha que somente se houver uma redução dramática, vigorosa desses gases, nós poderemos conter o aumento da temperatura na superfície da Terra em mais 2 graus centígrados. Se não houver uma redução da ordem de 50% nas emissões de gases do efeito estufa nas próximas décadas, a temperatura média da Terra poderá se elevar em até 4 graus centígrados, e aí provavelmente ocorrerá o desaparecimento de milhares de espécies animais e vegetais, colocando em risco a própria sobrevivência da espécie humana no planeta. É bom lembrar que o excesso de CO2 na atmosfera é apenas um dos tipos de poluição causada pela queima de petróleo, gás, lenha e carvão. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estimou recentemente que 1 em cada 9 mortes em 2012 estava relacionada com doenças causadas por agentes cancerígenos e outros venenos presentes no ar. A solução é substituir os combustíveis fósseis por energia renovável, promover reflorestamentos, reduzir as emissões originadas pela agricultura e alterar os processos industriais. A boa notícia é que energia limpa é abundante e só precisa ser estimulada. Muitos especialistas dizem que o conhecimento científico e tecnológico hoje existente
já permite que a gente produza 100% de energia limpa e renovável. Há uma má notícia, porém. Embora a infraestrutura de energia renovável, painéis solares, turbinas eólicas, sistema de armazenamento e distribuição de energia, esteja se tornando cada vez mais comum, barata e mais eficiente, especialistas dizem que essas tecnologias não estão sendo utilizadas no ritmo necessário para evitar que uma ruptura climática seja catastrófica, pois dificuldades políticas e financeiras ainda precisam ser superadas. Professor Tami, o que precisamos fazer para ter êxito no enfrentamento do aquecimento global? O enfrentamento do aquecimento global não será conseguido, não dará resultados positivos se não atuarmos concomitantemente em 3 vertentes. A primeira é a legislação, a segunda, investimentos públicos e privados, e a terceira é a conscientização ambiental. Quanto à legislação, o governo pode baixar leis de comando e controle, leis que obriguem ao cumprimento de determinadas posturas, que criminalize posturas deletérias, poluidoras, e leis de incentivo, leis que induzam a um comportamento considerado ecologicamente correto e conveniente por uma sociedade em determinado momento da sua história, e comportamentos que inibam outros procedimentos, com sobretaxações, com penalizações. Tudo isso está no âmbito da legislação. O segundo ponto são os investimentos. Cabe ao governo fazer vultosos investimentos para desenvolver novas tecnologias que tornem a energia eólica, a energia solar, biocombustíveis de segunda geração economicamente viáveis para competir com as energias sujas, energias fósseis que hoje dominam a produção, a matriz energética da maioria dos países. E por último, conscientização ambiental. Conscientização para transformar preocupações em valores ambientais. Nosso comportamento não é regido por preocupações, ele é regido por princípios e por valores. Na hora em que estas preocupações se transformam em valores ambientais, o nosso comportamento muda. E não muda apenas só nas nossas atitudes, muda também em relação à pressão que a gente exerça junto aos legisladores, junto aos ocupantes de cargos públicos, para que eles tomem medidas no sentido de prover o país de uma legislação ambiental eficiente e de investimentos públicos suficientes para reverter o que já foi degradado. Lembremos que vontade política não nasce por geração espontânea. Ela é decorrente da pressão da sociedade organizada. Não percam no próximo bloco uma matéria sobre o aquecimento global e suas consequências. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. A chuva ácida é uma das principais consequências da poluição do ar. A queima de carvão ou de petróleo libera gases como óxidos de nitrogênio e de enxofre. A reação dessas substâncias com a água encontrada na atmosfera forma o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, presentes nessas precipitações. A chuva ácida empobrece o solo, compromete vegetações, prejudica organismos aquáticos e ainda pode corroer monumentos em mármore. Por isso, a poluição atmosférica precisa ser controlada urgentemente.
Olho vivo, consumidor. Evite deixar o carro funcionando dentro da garagem quando, por exemplo, estiver esperando por alguém. Se houver uma janela próxima ao local, o monóxido de carbono vai direto para dentro de casa. E esse gás é bastante perigoso para a saúde. Por isso, procure também estacionar o carro com escapamento voltado para fora da garagem. O Viver Sustentável está de volta. Vejam agora uma matéria sobre o aquecimento global e suas consequências. Hoje não há nenhuma dúvida de que o aquecimento global é uma realidade. O clima do nosso planeta lentamente está mudando e um trabalho feito pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, que compilou todos os resultados científicos, mostra de uma maneira muito clara de que o clima já está esquentando. Ele aqueceu-se da ordem de 0,7 graus centígrados ao longo dos últimos 100 anos e esse aquecimento está se acelerando nas últimas décadas. O último relatório do IPCC, que é um relatório que é aceito por todas as nações e pela comunidade científica, já constatou que a mudança do clima é uma realidade e ela ocorre por conta da atividade humana. Um dos exemplos que a gente tem para o caso do Brasil é, por exemplo, a ocorrência de furacão no Atlântico Sul. Por exemplo, o furacão Catarina, que aconteceu no sul do Brasil. É um fenômeno que não ocorria e que aconteceu em 2006, muito por conta da mudança do clima. As pessoas já notam que o clima está mudando na sua cidade, na sua fazenda. Já não faz tanto frio quanto antigamente. Já chove mais do que as pessoas percebiam antigamente. As cidades tinham uma tendência a ter garoa. São Paulo, Curitiba, os moradores já percebem que não garoa tanto. Então tudo isso está acontecendo e as pessoas já notam que mudou. O Brasil não tem séries temporais de dados meteorológicos de longa data que possa mostrar de uma maneira muito clara os efeitos dessa mudança climática no Brasil. É preciso montar um sistema de acompanhamento climático e ambiental muito mais detalhado do que nós temos hoje. Mas algumas séries temporais da ordem de 100 anos, por exemplo, do Instituto de Açúcar e do Álcool, aqui na Unicamp, mostra que as temperaturas mínimas no estado de São Paulo subiram cerca de 2 graus centígrados nos últimos 100 anos, o que é um aumento bastante significativo. No último século, a temperatura média da Terra aumentou 0,74 graus Celsius. Com esse aumento, os eventos climáticos vão ser mais intensos e mais frequentes. Então, o aumento dessa temperatura já ocasionou o maior derretimento das calotas polares, e isso já ocasionou o aumento do nível médio do mar de 17 centímetros. O calor durante o dia está cada vez maior. Isso a gente está falando uma escala pequena, que é a escala cidade. Mas mesmo nas fazendas as pessoas já percebem, por exemplo, como todos os brasileiros já viram, que as chuvas tendem a ser mais fortes de repente. E tem inundações no meio da floresta amazônica e tem inundações no Nordeste, porque o calor faz com que o mar evapore mais. E se evaporar mais, tem mais vapor d'água para provocar chuva. Essa também é uma mudança climática que vai além da temperatura. Duas rápidas observações. Em primeiro lugar, é bom destacar que mesmo os Estados Unidos, que durante os últimos 15 anos vinham negando a ligação entre atividades humanas e as emissões de gases do efeito estufa, acabam de reconhecer esta correlação. Ou seja, em outras palavras, não há a menor dúvida, salvo raríssimas exceções, de que as atividades dos humanos, dos seres humanos, é que intensificaram as emissões de CO2, de gás carbônico e de outros gases do efeito estufa e, com isso, acirraram o efeito estufa e causaram o aumento da temperatura na superfície da Terra. Em segundo lugar, é bom destacar que mesmo que consigamos reduzir em mais de 50% as emissões de gases do efeito estufa, ainda assim, o gás carbônico que está acumulado na atmosfera durante esses 250 anos fará com que a temperatura da Terra suba em torno de 1,8 a 2 graus centígrados nos próximos 100 anos. Isso implica a necessidade de uma adaptação, ou seja, estes 2 graus centígrados a mais, no melhor das hipóteses, ainda assim causará
grandes impactos nas áreas mais vulneráveis. E as populações dessas regiões que poderão ser mais atingidas pelo aquecimento global deverão já estar sendo adequadas, adaptadas desde o momento. Isto exige um processo de adaptação que deve iniciar imediatamente. Tenho o prazer de estar aqui hoje, começando uma nova coluna aqui no Viver Sustentável. Nós vamos falar sobre o planeta sustentável. São pequenas dicas, discussões, e em cada semana nós elencaremos um tema. E o tema de hoje é sobre cidades sustentáveis. É um tema atual, bastante difundido, mas também que gera algumas polêmicas. E o que vem a ser sustentabilidade? A sustentabilidade, que às vezes a gente vê como procedimentos, como normas, como modo de agir, um conjunto aí de várias ações, mas pode ser um pouco mais que isso, a gente buscar uma definição. Quando a gente fala em sustentabilidade, nós vamos verificar um meio de vida, um jeito de viver, as cidades com economicamente viável, mas também sem deixar de pensar no socialmente justo e principalmente o terceiro pé, é um tripé isso, então a economia, a questão social e também o meio ambiente, que tem que ser preservado e conservado. Pensando nisso, então é muito importante que a gente gere alguns questionamentos e nós vamos estar aprendendo juntos, porque é um tema muito vasto. Agora, é importante, quando nós falamos também em sustentabilidade, por exemplo, a questão agrícola e a questão urbana, o lado rural e o lado urbano. Nós temos essa tendência em fazer linhas divisórias, mas quem faz a linha divisória é o homem. Então, é o ser humano que está construindo sempre essa linha e quando nós falamos no todo, falamos em meio ambiente, falamos em planeta sustentável, isso aí tem que transitar. Então, o rural e o urbano, eles transitam e estão juntos nessa defesa. Agora, onde mora o problema maior? O problema maior não é que não tenha problemas na área rural, claro que tem e nós vamos falar sobre isso em outro programa. Mas a concentração de problemas está no urbano. Por quê? O nosso planeta se tornou urbano. E nesse sentido, é ali que concentra o maior consumo de todos os bens que a gente tem da natureza e também a produção de resíduos. Agora é evidente que nós estamos numa época com um novo jeito de viver. E pensar sem linhas divisórias, na verdade, o que exige é um novo repensar. A gente se despia um pouco de preconceitos, de linhas tão rígidas como normas para uma urbanização. E aí que vem, por exemplo, as cidades hoje, nós podemos pensar nas grandes cidades, mas também nas médias. Mas quando nós visitamos, as pequenas também estão com o mesmo problema. Os centros estão mais desativados. Então, mas o que nós temos nesses centros? Nós temos uma riqueza imensa, histórica e um patrimônio institucional, não só a ser preservado, mas também para ser usufruído pela população de toda a cidade. Então, como reconstruir isso? Como reconstruir a questão da população morar num lugar e trabalhar em outra? Ou nós começamos a pensar em espaços concêntricos, onde eles têm interligação e organização desses espaços e também pensando nas áreas verdes. Nós temos que pensar também em mobilidade urbana, na questão de resíduos sólidos, na questão da água, na questão dos espaços de convivência, que não é só uma área verde pintada de verde, é um espaço de educação ambiental, por exemplo. Então, quando nós temos esse repensar, pensar no todo, isso exige uma inteligência de planejamento, exige conhecimento. Então não dá mais para um governante, eu não sei se um dia deu, mas hoje mais do que nunca, ele vai a um bairro, uma comunidade, por exemplo, e pede uma creche. Ele atende, a população fica satisfeita com a creche. Ele vai em outro bairro, essa população pede uma rua asfaltada. Quer dizer, não que não tenha a necessidade, né, desses instrumentos, mas o grande desafio é ter um planejamento global. Quer dizer, quando a gente tem o centro que está vivendo de uma outra forma e isso precisa ter um olhar diferente
porque não é uma área morta, é uma área a ser repensada com um patrimônio imenso para todos nós. Nós temos que pensar, por exemplo, que muitas vezes trabalha num lugar e mora em outro, quer dizer, qual é a condição que a gente tem para facilitar um pouco mais isso. Nós vamos trabalhar em áreas onde o cidadão mora e trabalha, ou nós precisamos começar a pensar em mobilidade mais fortemente, mobilidade urbana. Isso exige o pensar como um todo, de uma forma inteligente. Planejamento exige, sim, inteligência, exige conhecimento. E a gente vai um pouquinho mais adiante. Então, esse contexto vem no momento em que nós temos tecnologia de informação diferenciada. Então, com o novo jeito de se comunicar, principalmente com mídias digitais, é tudo mais rápido e democrático. Esse conhecimento pode ser levado para a comunidade e cada vez mais, acho que a luta é essa, para ter os munícipes, né, conectados. Então chega a informação e o desafio está em aproveitar essa riqueza, onde nós podemos ter mandatos mais participativos, onde a população tem sim que exigir esse resultado com maiores números que beneficiem, com espaços mais valorosos para a população, com políticas públicas que atendam às necessidades que realmente são importantes para a população como um todo. Isso depende de nós e gostaria até de finalizar. Sustentabilidade é o grande desafio desse século XXI. Não percam no próximo bloco uma matéria sobre os efeitos da mudança do clima em uma comunidade da Amazônia. O Viver Sustentável pergunta: qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica? Letra A: escurecimento global. Letra B: aquecimento global. Letra C: efeito estufa. Ou letra D: assoreamento de rios? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica. A resposta correta é letra D, assoreamento de rios, que acontece por conta do desmatamento. Assistam agora uma matéria sobre os efeitos da mudança do clima em uma comunidade da Amazônia. Meu nome é Marlene Rego Rocha. Eu nasci e me criei aqui nesta comunidade de Igarapé do Costa. Eu lembro quando eu era jovem, começava a encher a água em fevereiro. Eu lembro que mês de abril, maio, estava terra na comunidade. Infelizmente hoje só é água. É o ritmo das águas que define a vida no Igarapé do Costa. A comunidade onde Marlene mora tem 80 famílias e ocupa uma parte da várzea da Amazônia. Aqui, o pulso do rio determina a sobrevivência dos moradores. No verão, o volume de água diminui muito e a seca domina a paisagem. Aí tem um garapé, por onde as pessoas fazem o trânsito, né? Que é muito longe, 1.500 metros é muito longe. Mas com a chegada do inverno, o Igarapé se transforma. A terra é invadida pela água. Por vários meses, a comunidade fica completamente alagada. Para sair de casa, só mesmo de barco. Cercado por rios e alagado durante boa parte do ano, o Igarapé do Costa tem na água a sua mais importante riqueza e fonte de subsistência.
As pessoas vivem só do peixe aqui dentro da nossa comunidade. Peixe é a principal fonte de proteína das populações ribeirinhas da Amazônia. E a produção de pesca hoje na Amazônia atinge um pouco mais de 320 mil toneladas de pescado, o que representa 8% de todo o pescado capturado nos rios do mundo. Apesar desse volume, a atividade não é tão simples. Os pescadores precisam enfrentar os desafios de cada estação com o sobe e desce das águas. Cheia e seca, abundância e escassez, inverno e verão. A essas mudanças, os moradores já se acostumaram. Mas de alguns anos para cá, a comunidade tem sentido que o tempo está diferente. A pior seca foi a de 2005, porque os lagos secaram muito. Então nós sentimos dificuldade com água, água tratada para beber. A gente sentiu dificuldade de vir aos lagos em busca do pescado, de levar esse pescado até Santarém para o comércio. Em resposta à seca severa, os moradores sofreram com uma enchente de grandes proporções. Nas outras enchentes a gente já estava tentando se prevenir. Fizemos uma casa mais alta, que era mais baixa essa casa aqui. Quando foi na enchente de 2006, aí ficou mais difícil, porque a enchente subiu mais alto, acima desse assoalho, que é 2,82 m de altura. O pulso de inundação é um fenômeno natural na bacia amazônica e está relacionado com a seca e cheia do rio. O que os pescadores têm relatado hoje em dia é que esse fenômeno a cada ano tem se tornado mais intenso. Então as secas e as cheias estão a cada ano mais intensas. Para enfrentar o problema do aquecimento global, precisamos promover uma drástica redução das emissões de gases do efeito estufa, de gases como o gás carbônico, metano e outros. Para isso, é preciso que todos os países ricos e países pobres, todos os países reduzam as suas emissões de gás carbônico. É claro que metas diferenciadas, proporcionais à sua responsabilidade histórica. Se conseguirmos esta solidariedade planetária, solidariedade com as futuras gerações, nós conseguiremos substituir esta civilização carbonária que construímos nestes últimos 250 anos e que hoje nos coloca no limiar de uma tragédia, por uma nova civilização, uma era da sustentabilidade. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Feira de Santana. Papelão, R$ 300. Latas de aço, R$ 140. Alumínio, R$ 2.800. Plástico rígido, R$ 800. E PET, R$ 1.000. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.